Olá, saudações cordiais a todos e todas. Eu sou Rui Mendes e, em nome da Casa Real Sagrada de Sírios e do Grupo de Sábios, aqui estou para realizar mais uma videopalestra gratuita para todas as pessoas que compõem a audiência do nosso canal em YouTube. E o tema que elegemos para trabalhar no dia de hoje é interessante como sempre. Vamos falar sobre poligamia, ninfomania e megalomania, o que os médicos de nossa Casa Real Sagrada e Grupo de Sábios consideram ser os três pilares básicos de toda a demência psíquica, de todo o processo de degeneração, seja ela mental, emocional, psíquica, que a maioria dos seres humanos no planeta Terra passa. Considerando toda a cultura televisiva, a cultura sexista que é promovida nos meios de comunicação, hoje em dia, inclusive, não apenas para os jovens e adolescentes, mas também para as crianças, É importante que nós trabalhemos esse tema justamente para que as pessoas possam estar não apenas informadas, mas também protegidas, de todos aqueles resultados perversos que tanto a poligamia como a ninfomania e a megalomania acabam tendo como resultado. E é muito importante que você, principalmente se está no Brasil, identifique em si mesmo em que grau de intensidade tanto a sua poligamia como a sua ninfomania como a sua megalomania se desenvolvem. Mas o que é a poligamia, a ninfomania e a megalomania, você sabe? Essas palavras são palavras que têm origem, a etimologia, no idioma grego. No caso da poligamia, poli significa muitos, variados, e gamia significa literalmente em grego matrimônio. Então, a palavra poligamia está indicando aí as pessoas, as comunidades, as famílias que se permitem ter, mais de um matrimônio, mais de uma união, seja ela familiar, sexual, Então nós estamos falando de um regime existencial que permite ter mais de uma esposa ou mais de um marido ao mesmo tempo. Porém, nos nossos dias de hoje, as pessoas não se relacionam através do formato esposas ou marido, As pessoas simplesmente se conhecem, ficam, transam, realizam fantasias. Então, esse caráter da poligamia hoje ele não está atrelado ao regime matrimonial ou familiar, Ele se dá através de uma forma existencial onde o sexo, a relação sexual é praticada por várias pessoas. No nosso mundo de hoje, dessa forma está definida a poligamia. E claro, uma pessoa que vive em estado de poligamia durante muito tempo, às vezes atravessando inclusive vidas do ponto de vista reencarnacionista, ela desenvolve certas patologias, ela desenvolve certos hábitos que podem se transformar em vícios, por vezes perversos e prejudiciais. E é justamente disso que se trata a ninfomania. Então, se na poligamia a pessoa ela pratica sexo ou tem compromisso com diferentes pessoas, com o tempo ela vai desenvolvendo uma certa necessidade, de manter a atividade sexual, realizar suas fantasias de maneira cada vez mais intensa. Então, a ninfomania, que também é uma palavra de origem grega, ela está definida como o desejo sexual exacerbado nas mulheres. No caso do desejo sexual exacerbado nos homens, não é chamado ninfomania, é chamado satiríasis, justamente porque a palavra ninfa significa noiva, namorada. E sátiro vem de sátiro, justamente, que tem a ver com sátira, tem a ver com escárnio, Então é curioso como duas palavras diferentes para designar a mesma coisa, justamente por quê? Porque a ninfomania na mulher, o desejo sexual exacerbado da mulher, ela tem um resultado diferente para a mulher do que o desejo sexual exacerbado no homem. Então a ninfomania, ou seja, a mulher, quanto mais sexo uma mulher tem, mais ela rejuvenesce. Porém, esse rejuvenescimento tem um custo, para a maturidade dela, para o processo de envelhecimento dela, que uma velha que pratica muito sexo, se ela não tem um parceiro apenas, ela desenvolve vários processos, como eu vejo aqui na Espanha, no meu bairro principalmente,
né, de mulheres de terceira idade que têm vários parceiros sexuais, elas desenvolvem um caráter, uma personalidade, né, bastante infantilista, bastante reduzida do ponto de vista da inteligência do que um ser humano deve ter, né? Então, e no caso satiríasis, né, ou seja, o homem que tem um desejo sexual exacerbado, ele acaba sendo satirizado, né, seja pelas mulheres com as quais ele mantém relação, as quais por vezes ele acredita que são fiéis a ele e não possuem outros parceiros, e na verdade sim, né? Então, voltando aqui, né, para o nosso tema, poligamia durante muito tempo acaba gerando aquilo que se desenvolve como ninfomania, que é esse desejo sexual exacerbado. A pessoa não controla os próprios desejos sexuais, ela não consegue abrir mão das oportunidades de sexo que ela tem, e isso acaba tendo um resultado na saúde não apenas física e orgânica, mas também na saúde anímica da pessoa, né? Por quê? Porque a pessoa se torna dependente, né, daquela atividade. Por vezes a dependência também deve acontecer dentro de uma certa plástica visual, correr riscos, entre outras coisas que o mundo da pornografia explora bastante. Então, quer dizer, uma pessoa poligâmica, uma pessoa que não se preserva e se permite e se doa e vai para a cama com diferentes pessoas, cedo ou tarde acaba se tornando uma pessoa ninfômana ou satirizíaca, né, no caso dos homens, que é justamente a pessoa que é dependente de um desejo sexual exacerbado, o que pode ter resultados bastante prejudiciais e negativos na vida da pessoa, principalmente ao longo do tempo, principalmente durante o envelhecimento. E esses dois estágios de realidade que compreende a poligamia e a ninfomania acabam por gerar a megalomania, né? Também conhecida como mania de grandeza, que nada mais é do que um transtorno mental onde a pessoa se crê socialmente importante, né, possuidora de riquezas e conhecimentos e capaz de realizar grandes proezas, entre outras coisas, que é bastante comum no mundo das pessoas que são pobres e assistem à televisão. Então a pessoa megalomaníaca ela passa a ter atitudes e comportamentos aonde ela deseja expressar um status, né, uma posição social e econômica superiores à realidade dela. E isso no Brasil é bastante comum, principalmente com as pessoas pobres que assistem à televisão, justamente porque dessa forma é muito mais fácil, né, viver acreditando que eu possuo qualidades e riquezas que eu não possuo. E como que isso acontece? Através da imitação, através da clonagem do comportamento das pessoas que de fato realmente possuem aquela realidade que o megalômano gostaria de ter. Então esses são três processos, né, psíquicos, emocionais e mentais que acontecem com as pessoas da raça humana, que faz com que elas vivam de uma maneira bastante caracterizada, né? Então, através da necessidade de ter, né? Porque ou seja, tudo que acontece num matrimônio, do ponto de vista existencial, é algo bastante limitado, né? Então, assim, as pessoas que se apaixonam, têm desejos de conformar família, né, e procriar, essas pessoas têm uma ideia da rotina que elas vão enfrentar ao decidir fazer isso. E é somente o amor puro, o amor verdadeiro, o amor incondicional, o amor infinito que pode transformar isso em algo prazeroso, em algo verdadeiro, em algo que vale a pena, apesar de todos os percalços, limitações e dificuldades, né? Porém, se você, dentro dessa perspectiva, decide repetir isso com mais pessoas, você vai acabar deixando-se guiar pelo seu instinto sexual, né? Então, a sua necessidade, o seu desejo sexual fazem com que você acredite que você gostaria, né, de formar família com outros seres ou ter vários parceiros sexuais para realizar sempre a mesma coisa, que é o sexo, né? Então, a ideia de que realizar sexo com várias pessoas é uma coisa saudável acaba tendo um resultado negativo na energia anímica da pessoa, né? E acaba tendo como resultado também o vício em sexo, né? As pessoas que acreditam ter necessidades sexuais, as pessoas que acreditam que tem que fazer sexo uma vez por dia, ou uma vez por semana, ou quando seja,
quando na verdade sexo não é uma necessidade, né? Ele é um ritual de reprodução. O fato de que ele dê prazer e esse prazer seja viciante é o que cria as patologias dentro da psique das pessoas em geral. Então, além dessa necessidade, né? Ou seja, qual é o resultado do vício em sexo e da crença de que você tem a necessidade de praticar sexo, né? Isso acaba tendo como resultado a prostituição, principalmente do ponto de vista das mulheres, né? Então você vai alimentar um mercado, você vai alimentar uma realidade que vai ser prejudicial para aquilo que é a família, para aquilo que é a infância. E além do vício em sexo, tanto a poligamia quanto a ninfomania, elas acabam desenvolvendo também o vício em fama. Por quê? Porque através da fama a pessoa ocupa a mente dela e o calendário dela de uma maneira que ela não entra em contato com as próprias tristezas, com as próprias depressões, né? E esse vício em fama vai fazer com que a pessoa viva em constante estado de competição e comparação. Ela está sempre competindo com os adversários delas e se comparando com todo mundo que ela conhece para autoafirmar a superioridade dela. E dessa forma, da mesma maneira que o vício em sexo alimenta a prostituição, o vício em fama alimenta a mentira. E assim, do ponto de vista existencial e formativo do ser humano, né, digamos que todas as pessoas que nascem e vivem no Brasil possuem uma forte tendência a essas três patologias, né, tanto a poligamia como a ninfomania e a megalomania. Por quê? Porque a TV estimula tudo isso, né? Então, as novelas, principalmente, elas estão sempre tratando de temas relacionados ao desejo, à infidelidade conjugal, ao perdão, né? Então, graças à TV, à programação teleimagética da televisão, as pessoas vivem, todo mundo no Brasil desenvolveu um certo grau de poligamia, um certo grau de ninfomania e um certo grau de megalomania. E por isso nossos médicos acharam por bem fazer esse vídeo para que você possa meditar a respeito de qual é o seu grau de comprometimento com essas patologias ao longo da sua própria biografia, né? Ou seja, você já foi em prostíbulo com seus amigos, você já pagou para fazer sexo, você é virgem, né? Porque é curioso o número de pessoas virgens que existem entre 20 e 30 anos no Brasil, né, e que não falam sobre isso com ninguém e que de repente me procuram para fazer terapias. Eu realmente fiquei impressionado de entrar em contato com um número tão grande de pessoas virgens no Brasil na casa dos 20, 30 anos de idade. Isso é uma coisa interessante e que não existem estatísticas para medir esse tipo de coisa. É fruto da experiência de trabalho apenas e da confiança que as pessoas têm no nosso trabalho através da nemosia quântica. Então, quer dizer, a palavra poli vem de muitos, né? A palavra ninfo vem justamente de ninfas, que em grego quer dizer noivas, né? Ou mulheres novas, ou namoradas, né? E mega vem justamente de grande. Então, quer dizer, a pessoa ela precisa de muito, ela fica atrelada ao infantilismo, à pederastia, né? E passa a ter, e graças a isso, ou seja, a pessoa, o polígamo bem-sucedido e o ninfomaníaco bem-sucedido, cedo ou tarde acaba se manifestando como um megalomaníaco. Por quê? Porque graças à atividade sexual exacerbada, a pessoa cria uma crença a respeito de si mesmo e outras pessoas também criam crenças a respeito dela por ela ser um atleta sexual, né? Que vai fazer com que a pessoa jamais realize, jamais aceite o lado negativo de tudo isso, né? Que pode ser muita coisa, né? Pagar pensão alimentícia, ser abandonado, ter filha lésbica, ter filho com problema psicológico, entre milhões de outras coisas que podem vir a acontecer com pessoas que não realizam, né, os próprios graus de poligamia, ninfomania e megalomania. E claro, todas essas patologias elas acabam gerando certos níveis de demência, né? No caso da poligamia, a pessoa ela fica bastante atrelada à promiscuidade, à vulgaridade, né? Essa maneira como muita gente se manifesta porque acha que o sexo é a coisa mais importante da vida, né? E claro, essa promiscuidade e essa vulgaridade também podem fazer com que a pessoa adentre em um estado de mendicância, de escravidão, né? A pessoa ela vai, né? Porque a pessoa que tem necessidade de sexo, ela vai baixando cada vez mais
os parâmetros de qualidade dela para ter aquilo que ela necessita, né? Que é como se fosse uma droga. No caso da ninfomania, né, a pessoa que é viciada em sexo, porque assim, veja, a pessoa polígama ela é viciada em relacionamentos, né? Então ela tem a síndrome de Dom Juan, ela tem a necessidade de conquistar, de consolar, né, de ser o maridinho, o namoradinho, né, o cara perfeito que está lá no momento em que ela precisa e vice-versa, né? Então o polígamo ele é viciado em relacionamentos. O ninfomaníaco ele é viciado em relações sexuais, né? E o vício em relações sexuais faz com que a pessoa desenvolva esquizofrenia, bipolaridade, né? E no caso também a possibilidade da pessoa se tornar adepta da prostituição. Eu diria que do ponto de vista da nossa medicina, grupo de sábios e Casa Real Sagrada, toda pessoa que se prostitui sofre de bipolaridade e tem um pé lá na cozinha da esquizofrenia, né? E a megalomania faz com que a pessoa desenvolva a mitomania, que é justamente a pessoa que mente sem separar, né? A pessoa mitômana, a pessoa que tem a mania de mentir é justamente a pessoa que mente e acredita na própria mentira, né? Ela não aceita, ela não sabe que está mentindo. Ela conta aquela mentira porque ela deseja criar uma determinada impressão dentro das pessoas. Uma vez criada essa impressão dentro das pessoas, aquela mentira para a pessoa existe. Então, além da mitomania, a megalomania, a mania de grandeza, desenvolve a mitomania, desenvolve o narcisismo, que é o excesso de vaidade, que pode fazer com que a pessoa se transforme em um psicopata, em um serial killer, né? Aliás, todas as pessoas que são ninfomaníacas e megalomaníacas são serial killers em potenciais, né? Que podem vir ou não a matar, mas assim, ou seja, uma pessoa que está fazendo muito sexo e uma pessoa que sai assassinando desconhecidos pela rua, como a gente vê que acontece nos Estados Unidos a cada 2, 3 anos, elas estão baixo a mesma frequência energética, porém em sintonias diferentes, né? Mas a energia que faz você ter desejo sexual é exatamente a mesma energia que faz você ter desejos assassinos. É muito importante que as pessoas compreendam isso, ainda que uma seja como a comida em fogo baixo e a outra em fogo alto. Né? Então todas essas informações são muito importantes para que as pessoas compreendam o quanto vale a pena você se preservar sua energia, não fazer as coisas para impressionar ou agradar os outros, né? Saber dizer não quando as coisas passam dos limites que você considera ideal para a sua saúde, né? Então, quer dizer, voltando aqui para as demências geradas, né? A poligamia, ela desenvolve a promiscuidade, a vulgaridade, a mendicância e a escravidão. A ninfomania faz com que as pessoas sejam bipolares, esquizofrênicas e flertem sempre com a prostituição. E a megalomania faz com que as pessoas desenvolvam a mitomania, o narcisismo, a psicopatia e também o vitimismo. Felizmente, para todas essas patologias possui tratamento, né? Ainda que a cura não possa ser garantida, por quê? Porque a cura depende 100% do paciente, né? E não do remédio, e não da vacina, e não da injeção, e não do médico, né? Por vezes, o fator autoestima, o fator otimismo é fundamental para que a pessoa possa estar livre de um processo de poligamia, de um processo de ninfomania ou de um processo de megalomania. Porém, no caso da poligamia, né, qual seria o tratamento, qual seria o remédio? Seria justamente o matrimônio, a fidelidade, o amor, a paixão, o desejo pela paternidade, não com qualquer um, né, mas com aquela pessoa que você realmente gostaria de ter os valores, as qualidades, inclusive os defeitos dela na pessoa que vai ser seu filho. Então, para tratar a poligamia é através do matrimônio, da fidelidade, da paternidade ou da maternidade, a formação de família, né? No caso da ninfomania, ela deve ser tratada através da disciplina, através do celibato e também através de projetos de vida que permitam a você canalizar toda essa energia, né, que é desejo e que você acha que pode resolver se masturbando ou transando com diferentes pessoas, né? Enquanto você faz isso, essa energia sempre está sendo enviada para fora de você. Então você está desperdiçando o seu quantum vital, realizando uma atividade repetida que mais aumenta o seu vazio existencial, principalmente se você realiza com diferentes parceiros, né? Porque assim você se conecta cada vez menos com as pessoas, né? Então, do ponto de vista da espiritualidade, você ter uma única parceira que faz com que você
queira estar com ela ao invés de dar parte apenas do seu tempo com ela para dividir o seu tempo com outros seres, né? Então, quer dizer, isso é uma horizontalidade que faz com que não seja o amor infinito que vibre, né? Porque o amor infinito ele é sutil, ele está aqui em cima, você tem que ascender até ele. Então essas pessoas estão vibrando apenas no desejo carnal, elas estão vibrando no instinto animal que faz com que elas fiquem evitando a procriação e repetindo o orgasmo. Isso tem um resultado kármico bastante degenerativo do ponto de vista mental, né? E é por isso que a maioria das pessoas que são prostitutas, a maioria das pessoas que são polígamas, a maioria das pessoas que sofrem da síndrome de Dom Juan, elas apresentam sempre um certo grau de demência. É batata, não tem, é matemático, não tem erro. Né? Então, a poligamia tratamos com matrimônio, fidelidade e paternidade, a ninfomania com celibato, disciplina e um projeto de vida para que essa energia possa ser canalizada, né? E ao invés de ficar fazendo filho, pagando pensão, né? E trazendo almas nesse mundo para serem infelizes, você aprende a ganhar dinheiro, aprende a fazer comida, aprende a ter, né, riqueza, requinte, fineza, sabedoria, sofisticação, né? Infelizmente, tudo isso é para quem pode, não é para quem quer, nem para quem finge. E finalmente a megalomania ela vai ter que ser tratada através de experiências de vida que promovam a humildade, os estudos, a expansão da própria consciência, que façam com que a pessoa desenvolva o sentido de responsabilidade, compromisso, que é o que vai fazer com que a pessoa realmente viva dentro de um estado de maturidade e também de honestidade. É disso que se trata o amor infinito. Bom, meus amigos, minhas amigas e colegas de trabalho, gente fina, gente bacana, gente bonita, gente legal, gente elegante, espero que tenham gostado da nossa vídeo palestra gratuita sobre poligamia, ninfomania e megalomania. Espero que meditem, olhem para dentro, tratem e cuidem dessas patologias dentro de vocês, estejam elas no grau em que estiverem precisando de ajuda e suporte médico, espiritual e terapêutico. Por favor, entre em contato através do e-mail medicoanimosico@gmail.com e lembrem-se que estamos em mês de agosto, onde nossa Casa Real Sagrada e Grupo de Sábios realiza o Agosto Terapêutico através do primeiro festival de leituras energéticas e também realizando lives na madrugada. É o Clube da Madrugada, a 1h da manhã do Brasil, 5 horas da manhã de Portugal e 6 horas da manhã aqui na Espanha. Eu, Rui Mendes, faço uma live na madrugada do sábado para o domingo para estar em contato com o nosso público, divulgando os nossos trabalhos, os nossos serviços, comentando notícias, entre outras coisas que faz com que o nosso mês de agosto seja especial. Portanto, não deixe de participar do primeiro grande festival de leituras energéticas e, por favor, compareça, participe, prestigie o Clube da Madrugada, as nossas lives do mês de agosto. Agradeço de verdade pela audiência, o carinho e o contato de todas as pessoas que possibilitam o trabalho do Rui Mendes, do Grupo de Sábios e da Nemosia Quântica no planeta Terra. Me despeço de vocês, agradeço e até o nosso próximo encontro. Namastê!